Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, o primeiro vídeo deste domingo, dia seguinte, né, após a derrota, pode dizer que foi um vexame, né, o vexame do Vasco na cidade de Goiânia, perdendo para o Vila Nova, lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, e uma equipe que tinha vencido apenas uma partida durante todo o primeiro turno, né? Uma vitória em 19 jogos. Na estreia do segundo turno, consegue vencer o Vasco de Maurício Souza, que é um verdadeiro filme de terror, né? Enfim, a gente vai comentar bastante aqui sobre a partida de ontem e vai falar principalmente sobre Maurício Souza, né? Que pode ser demitido a qualquer momento. Aliás, a informação que a gente tem é que ele deve ser demitido a qualquer momento. Ainda hoje pode acontecer a demissão de Maurício Souza. É bastante improvável, né, que o Maurício continue na frente do comando técnico do Vasco da Gama. Então, depois da vinheta a gente começa aqui o nosso vídeo. Antes eu peço rapidinho para você deixar o like, que é importante, e também peço a sua inscrição aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Rapidinho o like, eu sei que você está chateado com o Vasco, eu também estou, mas o seu like ajuda aí no crescimento do canal, né, e ajuda aqui no engajamento do vídeo também. Tamo junto e rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui do OneFootball. OneFootball que é um aplicativo parceiro aqui do canal Machão da Gama e você pode baixar totalmente de graça, né, no link que está aqui na descrição desse vídeo. Então hoje, domingão, às vezes tem aquele almoço com a família, né, vai passar a tarde com os filhos em algum lugar, não dá para ficar o tempo todo acompanhando as notícias do Vasco, mas está ansioso, né, se vai acontecer ou não a demissão do Maurício Souza. Baixa o OneFootball, o link está aqui na descrição. E acontecendo a demissão, né, o OneFootball vai te notificar, é só você escolher o Vasco como o seu clube do coração. Você pode baixar também através do QR Code que apareceu agora na tela. É de graça, tá? O OneFootball é parceiro aqui do canal Machão da Gama. Bom, meus amigos, e aí? Como explicar, hein? Como explicar o vexame de ontem, a derrota por 1-0 do Vasco contra o Vila Nova? O vexame não é nem o placar, né? O vexame é a circunstância de como tudo aconteceu, o contexto das duas equipes, o Vila Nova que tinha apenas uma vitória durante todo o campeonato e que jogou muito melhor que o Vasco, né? O Vasco em nenhum momento conseguiu ali mostrar que tinha condições de vencer o Vila Nova. Mesmo quando o Vila Nova fez 1-0, o Vasco não conseguiu nem pressionar para buscar o empate. O Vasco é um time completamente apático, um time perdido dentro de campo, um time que foi completamente estragado, né, pelo Maurício Souza, que pegou um elenco que estava fechado, um time que estava certinho e conseguiu, em menos aí de 2 meses, talvez, colocar tudo a perder, né? Maurício Souza colocou tudo a perder desde que assumiu aí o comando técnico do Vasco da Gama. E, cara, assim, é completamente inexplicável, né? Primeiro de tudo, é inexplicável você contratar um treinador que não tinha experiência nenhuma, nunca tinha treinado um time profissional na vida, e você dá a ele a missão de subir o Vasco para a primeira divisão. Foi, assim, uma das coisas mais amadoras que eu já vi na minha vida. E olha que o Vasco, né, em questão de amadorismo, o Vasco sempre surpreende, né? Tem um histórico aí de amadorismo, mas essa que o Carlos do Brasil fez foi uma das coisas mais ridículas e amadoras que eu já vi em toda a minha vida. E não foi por falta de aviso, né? Não foi por falta de aviso. Todo mundo avisou. Quando surgiu o nome do Maurício Souza, 99% da torcida era contra a chegada do Maurício Souza. Mesmo assim, o Carlos do Brasil bancou essa contratação, né? Bancou, apresentou o Maurício Souza, mesmo com toda a rejeição, e aí deu no que deu, né? O Vasco tinha uma gordurinha boa no campeonato, né? Tinha ali uma vantagem importante para o quinto colocado. O Vasco agora já perdeu a sua segunda colocação, né? O vice-líder agora é o Grêmio, e cada rodada que passa, a vantagem que o Vasco tem para o quinto colocado diminui. Nesse momento a vantagem é de 6 pontos, 2 rodadas. E eu afirmo aqui categoricamente, se o Maurício Souza continuar no comando técnico do Vasco, ao que parece não vai, ao que parece ele será demitido, mas caso o Maurício Souza continue no comando técnico do Vasco, eu não dou 4 rodadas para o Vasco já estar fora do G4. Ele perdeu completamente o time, ele perdeu completamente o vestiário e, assim, o mais grave de tudo para mim, o Maurício Souza conseguiu acabar com a sinergia que tinha entre torcida e time do Vasco, né? Os dois estavam jogando juntos, os dois estavam jogando ali lado a lado, né? A torcida sempre lotando estádio, apoiando, gostando do time. O Maurício Souza conseguiu colocar tudo a perder. Nesse momento, o torcedor vascaíno está irritado, né? Está irritado com o time, está irritado com a diretoria, né, que não demite até o momento o treinador, irritado com a diretoria que trouxe esse treinador estagiário assim, de uma forma
completamente absurda. Então o Maurício Souza botou tudo a perder, dentro de campo e também fora de campo. Poucas vezes na minha vida eu vi um trabalho tão ruim e poucas vezes na minha vida eu vi uma rejeição tão grande, né, em cima de um técnico do Vasco. Eu acho que nem o Ricardo Sapinto, que também tinha uma rejeição muito grande, mas eu acho que nem o Ricardo Sapinto tinha, né, uma rejeição do tamanho que tem o Maurício Souza. Então, cara, completamente sem cabimento e cada vez mais sem clima, né, para a permanência do Maurício Souza. E a gente pode ver que nem os jogadores, geralmente quando um treinador está pressionado, coisa e tal, os jogadores correm um pouquinho mais pelo treinador, quando gosta, né, do treinador, corre um pouquinho mais para o treinador. A gente pode ver até no Vasco do Zé Ricardo, durante essa Série B mesmo, ali no início, o Zé estava muito pressionado, a torcida queria a saída do Zé Ricardo, né? E tu via que os jogadores do Vasco corriam pelo Zé Ricardo, né? Nas entrevistas depois, os jogadores vinham assumir a responsabilidade, falavam, não, a gente está fechado com o Zé, etc e tal, e era um time que realmente se doava, se entregava. A gente não vê isso por Maurício Souza. A gente não vê um time correndo e se doando em campo pelo treinador. Pelo contrário, né, o que a gente vê nesse Vasco de agora lembra até o Vasco de 2021, um time completamente apático, um time perdido dentro de campo e um time que não corre, porque uma das coisas que a gente mais elogiava nesse time do Vasco era exatamente a garra, a disposição de não ser um time, vou usar até uma palavra que não é bacana, mas de não ser um time vagabundo, né, de ser um time comprometido. Nas últimas rodadas, com o Maurício Souza, o Vasco não tem sido nem um time comprometido, né? É um time que leva um gol e enfim, vai tocando bola, toca a bola, o tempo vai passando, não cria nada. Enfim, cara, realmente muito, muito, muito complicado. E a escolha, né? Escolher o Maurício Souza como treinador do Vasco foi um erro crucial aí do Carlos Brasil e também do Jorge Salgado, né? Que afinal de contas ele é o presidente, ele também tem que assumir as responsabilidades. Enfim, o estopim, né? Aparentemente, para essa possível demissão do Maurício Souza, que deve acontecer hoje ou amanhã, a informação que a gente tem é que deve acontecer, o estopim foi a barração do Yuri Lara, né? O Yuri que foi eleito ali o melhor ladrão de bolas, né, da Série B do Campeonato Brasileiro no primeiro turno, titular absoluto do time, e inexplicavelmente o Maurício Souza barrou o Yuri Lara e entrou com o Zé Gabriel, que não vinha sendo utilizado desde o Campeonato Carioca, né? Uma coisa completamente sem explicação e que as informações dão conta que até dentro do elenco, né, isso não caiu muito bem, que os jogadores não entenderam a saída do Yuri Lara. Então, assim, vendo aqui de fora, né, analisando de fora, aparentemente o Maurício Souza também já perdeu o grupo, já perdeu o vestiário e cada dia que ele ficar no Vasco vai ser pior para o Vasco. A demissão tem que acontecer. Enfim, e uma informação aqui do meu amigo Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos, inclusive está lá no canal Atenção, no site, né, do canal Atenção Vascaínos, que agora tem um site também. A informação do Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos, é que a decisão pela demissão do Maurício Souza já está tomada. Só falta realmente a assinatura do Jorge Salgado, né, para confirmar essa decisão e essa demissão do Maurício Souza. Por isso que eu disse que deve acontecer a qualquer momento, né? Membros ali da direção, todo mundo pressiona muito o Salgado para ele assinar essa demissão aí o mais rápido possível, né? Porque dentro do clube, internamente também, as pessoas estão muito insatisfeitas com o trabalho do Maurício Souza. Inclusive, também informação aqui do canal Atenção Vascaínos, é que um alto dirigente do Vasco, em contato com a reportagem do canal Atenção Vascaínos, depois da derrota vergonhosa contra o Vila Nova, definiu o trabalho do Maurício Souza como horrível. Horrível. Essa foi a definição de um alto dirigente do Vasco sobre o trabalho do Maurício Souza. Então, o clima para a permanência do treinador Maurício Souza dentro do Vasco é praticamente insustentável. E é isso, né? Tem que demitir o treinador, tem que assumir o erro. Carlos Brasil tem que assumir que errou. Essa bronca é dele, a culpa disso aí que está acontecendo é do Carlos Brasil, é claro, do Salgado também, mas o Carlos Brasil que trouxe o Maurício Souza, então ele tem que assumir essa responsabilidade, via público, pedir desculpas para a torcida do Vasco e demitir o treinador. Porque não podem lembrar só da torcida do Vasco quando tem que lotar Maracanã, quando tem que botar 100 mil sócios, não. A torcida do Vasco está muito, muito, muito insatisfeita aí com o Maurício Souza e a torcida exige, né, essa demissão desse estagiário aí que veio lá do Flamengo para acabar aí com a nossa campanha que estava no caminho certo, né? E agora sim, acho que ninguém consegue afirmar com toda certeza que o Vasco vai subir, porque o Maurício Souza conseguiu destruir absolutamente tudo. Enfim, eu vou ficando por aqui e espero que o próximo vídeo já seja confirmando, né, a demissão do Maurício Souza. É o mínimo que a gente espera depois do vexame de ontem. Tamo junto, um abraço, saudações, até a próxima.
Fui!